Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos chegando ao fim, né, desse bloco de estudos, onde nós estudamos as lições da Convenção Batista Mineira e que teve as suas e tem as suas particularidades, né, falando da cultura, dos costumes, das tradições mineiras, mas que eu quero crer que tenha falado muito ao seu coração, assim como falou ao meu coração. E esta lição que nós vamos encerrar esse bloco, ela vem falando sobre a inovação de um povo marcado por tradições. Está fazendo referência aqui, né, à cultura mineira, e como ele vai falar dentro desse texto aí, que eles gostam muito de queijo, pão de queijo e muitas outras coisas. Mas o mais importante que eu acho que nós podemos absorver dessas lições, foi os ensinamentos e que, desde o início das lições que nós estudamos, até esta atual, o autor sempre se preocupou em dizer que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo diferente, mas que o Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho. Que você, nós temos o dever e a obrigação de testemunhar desse nosso Deus, desse nosso Jesus, para que as pessoas possam continuar conhecendo e vivendo a palavra. E a minha oração é que você se interesse, que você se envolva no estudo da Escola Bíblica Dominical, porque ela vai servir, como serve para mim, vai servir para você, para o seu crescimento, para o seu conhecimento e para quando você abrir a boca para falar do Evangelho, essa palavra possa falar profundamente ao coração daqueles que vão ouvir a palavra. E dentro desse texto que o autor escreveu, ele abordou aqui lá no capítulo 8 de Atos, né? Onde que Jesus está passando pela cidade de Samaria, né? E a igreja, e especificamente os discípulos, né? Se podemos dizer a igreja daquele tempo, ela estava sofrendo uma grande perseguição, né? E o texto lá em Atos, no capítulo 8, lá no primeiro versículo, vai dizer o seguinte: no mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E o que a gente pode absorver com isso? O que isso pode trazer para o meu entendimento no dia de hoje? Né? Então, a gente olhando um pouquinho lá para trás, ou bem lá para trás, nós podemos ver que essa perseguição, ela serviu para que o evangelho se espalhasse, para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus, né? E eu posso dizer que hoje você e eu, por onde nós nos espalhamos, pelo nosso local de trabalho, pelo local que nós estudamos, pelo seio da nossa família, né? Pela nossa roda de amigos, nós podemos espalhar esse evangelho, né? Então, é necessário que muitas das vezes que nós venhamos a sair do nosso comodismo, né? E que Deus toque no nosso coração, no nosso entendimento, para que esse evangelho possa se espalhar. E aqui no versículo 2 ele continua dizendo: e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele, né? Então nós conhecemos a história de Estevão. Era um homem de Deus que pregava a palavra, né? E mesmo assim, ele não era judeu, ele era um grego, né? E ele foi apedrejado, né? E foi apedrejado até a morte. Então, mostrando que muitas vezes nós vamos passar por circunstâncias que nós vamos pregar o evangelho e as pessoas vão virar as costas, né? Se podemos fazer um paralelo, quer dizer, você vai ser apedrejado, eu vou ser apedrejado, não vão dar ouvidos, né? E isso pode levar à nossa morte espiritual e à morte espiritual da pessoa também, né? Mas nós podemos aqui não ficar só como esses aqui, né? Eles sentiram piedade, mas mais do que isso nós podemos sentir pelas pessoas o amor de Deus, né? A misericórdia de Deus, para que elas possam continuar sendo alcançadas. E no versículo 3, né, vai falar de um personagem que nós conhecemos muito, né? Que depois daqui ele vai se tornar um apóstolo Paulo. Mas aqui ele é Saulo, né? E no versículo 3 diz aqui: Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os colocava na prisão. Então, hoje, muitas das pessoas que às vezes nós vamos falar do Evangelho, que você vai falar, que eu vou falar do Evangelho, eles são pessoas que perseguiram ou perseguem o Evangelho. Mas
Pense bem, imagina se Saulo não tivesse ouvido a voz de Deus, se Jesus não tivesse falado com ele, né? Ele ia continuar sendo um perseguidor, mas ele teve a oportunidade de falar, de ouvir de Jesus, do próprio Jesus Cristo. Mas nós sabemos que Jesus não está presente. E quem é que tem que falar a esses Saulos, a esses perseguidores do Evangelho? Quem é que tem que levar essa palavra? Sou eu e é você. Mas como é que nós vamos fazer isso? Conhecendo a palavra, né? Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos ousadia e oportunidade de falar do amor de Deus. E ele segue aqui no versículo 4, ele diz assim: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha o que eu falei aqui, né? Então, em meio a uma dificuldade, se criou uma oportunidade, né? Eu já falei aqui em algumas lições anteriores que às vezes nós ficamos saudosistas, presos lá atrás, né, no meu tempo, né? Então, o tempo que nós vivemos, o tempo é hoje, né? O evangelho que nós vivemos é o mesmo evangelho, mas as coisas hoje estão diferentes, né? As pessoas vivem nos condomínios, vivem nos locais fechados, dentro das suas comunidades, dentro dos seus grupos. Daí agora, mais nesse período que nós estamos vivendo, né? A nossa referência de igreja, de relacionamento, é mais uma referência virtual, mas é o momento que nós estamos vivendo, é o mundo que nós temos para viver hoje. E o evangelho precisa ser pregado nesse mundo, né? E vai depender de quem? Dos discípulos que ficaram lá atrás, né? De Jesus, que já foi assunto aos céus, né? Mas ele falou que ia deixar no meio de nós um consolador, né? Que é o Espírito Santo, e ia nos capacitar para que o evangelho continuasse sendo pregado. Então, isso que eu estou falando, o tempo mudou, mas o amor de Deus não mudou, ele não falha, ele nunca falhou. E nós vamos ver aqui em outros textos, né, como tem lá também lá em Atos, no capítulo 8, né, que nós acabamos de ver, né, e João, também lá, e Jesus vai se deparar com muitas pessoas até os próprios discípulos, né, que às vezes não entendiam exatamente o que Jesus estava falando, que Jesus muitas das vezes falava por parábolas, né? Ele, mas mestre, o que o senhor quer dizer com isso? Ele vai olha, vocês já foi dado a conhecer a palavra, mas muitos não conhecem, né? E não vão conhecer, vai depender de alguém que realmente pregue a palavra, que mostre a palavra, como é que ela deve ser. Isso quer dizer o seguinte, que muitas das vezes a linguagem, nós muitas vezes usamos a linguagem, o crentez, né, se podemos dizer assim, e às vezes as pessoas não entendem, né? Então nós temos que se achegar a ela para que ela possa conhecer a palavra, para que ela possa entender aquilo que você está falando, né? Para que o evangelho possa alcançá-la, para que ela possa ser realmente uma nova criatura, né? Mas para isso, os anjos não estão aqui. Os discípulos não estão mais aqui. Jesus fisicamente não está mais aqui. Quem é que está aqui? Sou eu e você. Então, por isso que nós precisamos continuar falando desse evangelho, né? E a palavra fala, insta, ou seja, insista a tempo e fora de tempo. Não está dizendo que você tem que ser um cristão chato, enjoado, não. Está dizendo o seguinte, que nós devemos aproveitar as oportunidades, porque elas passam muito rápido, né? Nós precisamos aproveitar as oportunidades para que esse evangelho possa ser disseminado, para que esse evangelho possa ser falado. E lá em João, no capítulo 6, como eu já comentei aqui, a partir do versículo 41, ele vai dizer o seguinte, né? E os judeus começaram a criticá-lo, pois disseram, eu sou o pão que desceu dos céus, né? Isso aí, eles fazendo uma crítica a Jesus, que Jesus falou assim, ó, eu sou o pão que desceu do céu. E aí, ele continua dizendo aqui, né? E perguntaram, não é esse Jesus, filho de José? Acaso não conhece seu pai e sua mãe? Como pode dizer que desci do céu? Né? Muitas pessoas, muitas vezes, né, não conseguem entender que Jesus é o Filho de Deus. Assim como aqueles não estavam entendendo. Achavam que Jesus era uma pessoa qualquer. Né? E muitos hoje ainda acham que é uma pessoa qualquer. Né? E para isso nós precisamos mostrar a palavra, conhecer a palavra, né? Testemunhar da palavra, para que as pessoas possam realmente entender e viver esse evangelho. E ele segue aqui dizendo, repetindo o versículo 42, e perguntaram, não é esse Jesus, filho de José? Acaso não conhece seu pai e sua mãe? Como pode dizer desci do céu? E ele continua dizendo, Jesus lhe respondeu, não me critiques, ninguém pode vir a mim se o meu pai que me enviou
não trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Né? Então, uma coisa muito importante aqui que Jesus diz, né? Porque as pessoas muitas das vezes fazem críticas, elas não sabem nem por que estão criticando, né? Não sabem nem do que está falando. Mas o importante aqui é que Jesus aqui no final diz assim, olha, todo mundo vai provar a morte física, mas aqueles que estiverem comigo ou em mim viverão eternamente, né? Como diz aqui, eu os ressuscitarei, como diz aqui no texto, né? No versículo 4, né? O Pai me enviou, me enviou e não trouxe eu que ressuscitarei, eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Ou seja, entendendo que na palavra que era o livro, né, que era dos profetas, né, Isaías, Jeremias e tal, né, e outros que vieram, que falaram do Evangelho, era a palavra que eles tinham naquela época. Né? Eles não tinham toda essa palavra compilada, que hoje nós temos a oportunidade, temos nas nossas mãos essa preciosidade. Né? O salmista diz, né, no sentido que escondi a tua palavra, ou seja, no sentido de eu tenho uma palavra dentro de mim, né, para que eu não pegue. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vive com Deus, menos a gente erra, ou seja, mais a gente acerta. Né? Então, se nós queremos viver em novidade de vida, queremos conhecer esse Deus, nós não podemos ficar presos às coisas do passado, ou como diz aqui no texto, né, no Mineirês, as tradições, né? As tradições, se apegar a essas coisas, porque tudo passa, né? Um dia, né? Um dia já fui moço, já fui jovem, assim como você também, né? Nós estamos aí eu já estou numa faixa etária um pouquinho acima, né? Mas alguns estão um pouquinho abaixo, mas todos nós já provamos um tempo atrás, já conhecemos a vida um pouquinho diferente, né? As coisas que ficaram para trás, elas não vão voltar, né? A única coisa que foi lá atrás e que vai voltar é Jesus Cristo, né? Então nós temos que estar preparados para a volta dele. E aqui no texto diz aqui, né? Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do meu Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, que somente ele que viu. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, ninguém viu Deus, só ele que viu, porque ele é o Filho de Deus. E é o próprio Deus. Né? Mas se você quiser ver Deus, ou se eu quero ver Deus, nós temos que andar na presença e viver os ensinamentos de Jesus. Né? Não se apegar às coisas do passado, mas se apegar a Jesus agora no presente. Né? Porque ele é o mesmo Deus do ontem, é hoje e será eternamente. Então nós precisamos estar apegados, né, a esse Deus, nós devemos estar, a palavra dele deve estar alicerçada no nosso coração. E lá em Lucas, né, eu não quero me estender nessa palavra, quero ser uma palavra bem breve, né, para que depois você possa continuar ruminando essa palavra. E também aqui eu vou fazer uma solicitação para você. Participe dos estudos da EBD, como eu falei anteriormente. Ela vai ajudar você no seu crescimento, no seu embasamento espiritual, para que você possa ter ousadia de falar da palavra, de viver essa palavra, né, de anunciar essa palavra. Né? E continuando, lá em Lucas, no capítulo 8, nos versículos, a partir do versículo 4, né, como eu falei lá anteriormente na palavra do semeador, ele vai dizer assim no versículo 5, o semeador saiu a semear a sua semente, enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus comeram. Né? E aí que você também já deve ter lido essa parábola, né? Ele vai falar de várias situações, né? E aqui lá mais na frente, tá no versículo 12, ele diz assim, os que estão à beira do caminho são os que ouvem e logo veio o diabo e tira do coração a palavra para que não aconteça que crendo sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria e contudo eles não têm raiz e creem apenas por alguns tempos e desviam-se na hora da provação. Então está mostrando que porque dizendo que o evangelho é pregado e cada pessoa vai receber de uma maneira, mas o nosso dever, a nossa obrigação é de continuar falando a palavra.
para que ela possa alcançar os corações. Então, que você possa entender, né? E finalizando aqui no versículo 5, no versículo 14, no versículo 5, mas aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com o coração honesto e bom, conservaram-na, dando o fruto com perseverança. Então, que você possa frutificar, que eu possa frutificar, né? E ele aqui diz assim, e que possamos perseverar, né? A Bíblia, a palavra de Deus fala que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer ter uma vida eterna com Cristo? Claro que quer. Mas nós precisamos também levar essa vida eterna com Cristo para outras pessoas, né? Vai depender de mim e de você. Então nós devemos semear essa palavra a tempo e fora de tempo. Que Deus te abençoe e que possa fazer no seu coração o entendimento dessa palavra e que ela possa prosperar e possa frutificar. Amém.